Salve, salve, futuro motorista! Aqui quem vos fala é Rafael Mendes da Silva, o seu professor de cidadania ou relações interpessoais. São esses os nomes que serão cobrados na sua prova. Então vamos lá, pessoal. Eu classifico essa matéria como matéria de fácil compreensão. Então não vai exigir muitos conhecimentos, aquele exercício mental muito grande para você conseguir resolver questões relacionadas a esse tema, essa matéria que nós vamos abordar agora. Mas, por conta disso, vamos negligenciar? De forma alguma. Nós vamos trabalhar aqui todos os principais pontos, que pode estar possivelmente sendo cobrado na sua prova, e ao final nós vamos para o fight, pergunta e resposta direta, ou seja, as possíveis perguntas que pode estar vindo cobrando na sua prova. E se não for aquelas, como que o examinador aborda esse tema, essa matéria na sua prova. Maravilha? Pessoal, então vamos começar o seguinte, com essa pergunta aqui. O que é cidadania? Antes de mais nada, vamos ligar a nossa canetinha aqui. Deixa eu pegar um marca-texto melhor, olha só. O que é cidadania, pessoal? É o exercício pelo cidadão dos direitos e deveres que lhes são outorgados pelo Estado. Juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos seus direitos civis e políticos de um Estado, ou seja, aquela capacidade que você tem, aquele direito que você tem de votar e de ser votado, sobre o ponto de vista cidadão no campo jurídico. Agora, um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de, grava essas duas palavras aqui, sujeito de direito e também sujeito de deveres. Pessoal, sobre esse ponto aqui, o que nós precisamos saber? Em suma, o que é cidadão? Deixa eu só ver o nosso horário aqui, para nós não estendermos muito, fazer uma aulinha de máximo 30 minutos, 25, 30 minutos. Pessoal, olha só, cidadão nada mais é do que aquela pessoa que está em pleno no gozo dos seus direitos, aquele direito que você tem de reivindicar os seus direitos, as suas obrigações, de cumprir os seus deveres como cidadão, a capacidade jurídica que você tem de votar, de ser votado. Isso é ser cidadão, direito de reivindicar dos órgãos, dos poderes competentes aí, o exercício da sua cidadania. Cidadania no trânsito, agora é um conceito aqui mais restrito, voltado para a área do trânsito. A sociedade, ela é regida por, olha só, a nossa sociedade ela é regida por um conjunto de normas e regras, de certa forma construídas e pactuadas por todos nós. No campo ético, estão aquelas condutas conhecidas e percebidas como as melhores praticadas. No plano legal, leis e códigos servem de paradigmas enquanto orientação para o que é ou não aceitável. Por exemplo, respeitar uma faixa de pedestre, isso você está sendo cidadão no campo ético, você está respeitando os direitos das demais pessoas. Vagas reservadas, por exemplo, para grávidas, idosos ou pessoas com necessidade especial, isso aqui aborda também um campo ético, E o campo legal. Ético por quê? Porque essas pessoas elas têm a sua mobilidade mais comprometidas, Uma grávida, vamos grifar aqui, grávidas, idosos ou pessoas com necessidades especiais, de certa forma elas têm assim a sua capacidade mobilitiva mais vulneráveis, E o pedestre, Todos têm responsabilidade com o pedestre, quem está na posse de veículo automotor. Vimos isso em direção defensiva, se você não viu você vai ver, e também em legislação de trânsito. Então, aqui nós podemos abordar tanto no campo ético, ou seja, é ético você seguir essas normas de condutas gerais que foi debatida pela sociedade e politicamente aceita, e também temos no campo legal, porque isso aqui está positivado, o descumprimento, o desrespeito, por exemplo, a faixa de pedestre caracteriza, configura uma infração de trânsito para o motorista condutor, e também se você encostar o veículo em vagas reservadas para grávidas, idosos, pessoas com necessidades especiais, isso aí vai estar abarcado pelo campo legal, ou seja, o motorista estará passível de multa. Cumprir deveres e reconhecer direitos. Então isso aqui, pessoal, nós como cidadão, nós temos diversos direitos, nós podemos reivindicar o nosso direito, existem os órgãos, por exemplo, os órgãos de controle, poder judiciário, ou os órgãos administrativos também, que eles têm poder de polícia, muitos deles podem estar aplicando essas penalidades. Então nós temos diversos direitos, obviamente, nós como cidadão. No entanto, nós temos também os nossos deveres. Os nossos deveres, por exemplo, é cumprir a legislação de trânsito. Então vamos lá, pessoal.
Eles gostam de cobrar questões relacionadas à cidadania, né, e ainda relações interpessoais, essas três distinções aqui, ó, indivíduo, grupo social e também sociedade. Nós vamos conceituar cada um desses aqui, a começar pelo indivíduo. Pessoal, olha só, quando eu falo indivíduo, é cada ser, né, é cada um de nós. Cada ser humano ele tem as suas particularidades próprias, né? Não existe bilhões de pessoas no planeta Terra. No entanto, cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem as suas características próprias, sua digital, por exemplo, né? Não existe digitais iguais no planeta Terra todo, isso é praticamente impossível. Então, embora nós tenhamos, né, algo parecido, cabeça, tronco, membros, etc., ou seja, em síntese, sobre um campo visual, as pessoas elas são parecidas, né? Mas no campo individual, indivíduo é o que? É qualquer ser concreto conhecido por meio de uma experiência ou que possui, ou cada pessoa é um ser único, diferentemente de todo outro, é o que nós falamos. Cada ser humano é um ser único, né? Eles, até os gêmeos, aqueles iguaizinhos, eles têm as suas diferenças através digitais e também algumas particularidades que as pessoas que convivem vai conseguir identificar cada particularidade das pessoas que são gêmeos. Os indivíduos é formado a partir da interação entre características herdadas e adquiridas no ambiente em que essas pessoas vivem durante toda a sua vida. Então, o indivíduo, né, ela vai adquirir essas características dependendo do ambiente que ela vive, né? Como é a educação dela, como são os costumes que ela tem nessa determinada região. Isso vai formar o que? O indivíduo. Cada pessoa vai ter suas convicções próprias, suas convicções políticas, suas convicções religiosas, as suas convicções pessoais. E temos ainda grupos sociais. Grupos sociais é o que, pessoal? São aqueles grupos, ou seja, aquelas determinadas pessoas que tendem a se relacionar em razão de alguma afinidade, ou seja, alguma coisa afins elas têm. Elas não são iguais de forma unânime, elas têm algum aspecto, algo parecido, por isso que elas acabam se agrupando. Então, grupos sociais é um universo de pessoas com as quais o indivíduo tem contato pessoal direto. A individualidade é fator que motiva cada pessoa a fazer parte de um grupo com os quais tem maior afinidade, tá? Então, os grupos sociais aqui são pessoas que tendem a se relacionarem em razão de alguma coisa, algum aspecto em comum ela tem. Ou elas vão gostar, por exemplo, pessoas que gostam muito de pescar, né? Se elas se encontrarem, se conhecer, obviamente elas têm alguma coisa afim, por isso que elas têm elas têm maior afinidade, então elas tendem a se agrupar em razão disso. Pessoas, por exemplo, que gostam, sei lá, de natação, né? Aquelas pessoas que são apaixonadas por natação. Então a tendência é que essas pessoas elas se agrupam. Elas são iguaizinhas? Não, não são iguaizinhas. Se fosse assim, seria cada indivíduo se forma o quê? Em grupo social. Então, grupo social é isso. São pessoas que tendem a se relacionar em razão de alguma afinidade, algo em comum que elas têm. Esses grupos sociais eles se formam onde, pessoal? Eles se formam no trabalho, amigos, né, dia a dia, em razão da religião, clubes esportivos, etc. Fator sobrevivência, objetivos coletivos, sem perder a individualidade, ou seja, essas pessoas elas se agrupam, mas sem perder as suas características próprias, sem perder a individualidade de cada um. E temos por fim, pessoal, a sociedade, né? Então, a sociedade, olha a imagem aqui. Essa imagem representa o que? Nós temos o planeta Terra cercado de bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Então, a sociedade é isso. A sociedade é todas as pessoas, todos os indivíduos, todos os grupos sociais que integram o planeta Terra. A sociedade é o universo maior. Nelas estão inseridos os grupos e as esferas sociais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me desculpe interromper os seus estudos. Se você está se preparando para a prova do Detran, eu preparei esse curso especialmente para você. Se você quiser ter acesso a este material na íntegra, acesse o link que eu deixei aqui na descrição, adquira este curso, estude por ele e garanta a sua aprovação. O indivíduo, por que nós conceituamos o grupo social e por que nós conceituamos a sociedade?